estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo Luiz Raskovski, ele é defensor público do Estado de São Paulo. Luiz, muito obrigada por ter aceito nosso convite. Imagina, a Defensoria Pública que agradece poder informar a população. Luiz, vamos começar esclarecendo algumas coisas. A Defensoria Pública, ela é uma obrigação do Estado de São Paulo? Está na Constituição de 88? Sim, a Defensoria Pública ela está na Constituição de 88, no artigo 134, e ela é sim uma obrigação do Estado. O Estado ele tem que permitir, promover o acesso à justiça, e isso se faz por meio da instituição Defensoria Pública. Assim como nós temos outros serviços que o Estado é obrigado a prestar, como um judiciário para julgar as causas, o Ministério Público para promover a ação criminal, a Defensoria Pública também está desenhada na Constituição Federal como uma obrigação do Estado para fornecer o acesso à justiça da população. E a procura é grande? A procura é muito grande. E a Defensoria dá conta de toda essa demanda? Para você ter uma ideia, no ano passado nós fizemos, aqui a Defensoria de São Paulo fez mais de 1 milhão de atendimentos. A gente tem procurado, a gente tem um quadro reduzido, hoje nós somos em 500 defensores públicos e a gente tem procurado, na medida do possível, atender toda a população que chega. Quando a Defensoria Pública não consegue prestar esse tipo de serviço por meio dos seus defensores, nós temos convênios com algumas instituições, com alguns órgãos, em que a Defensoria Pública ela promove essa assistência jurídica à população que precisa. Inclusive com universidades, não é mesmo? Inclusive com universidades, exatamente. A gente não deixa o cidadão desamparado. Pode ser que em alguns locais onde a Defensoria Pública não esteja ainda instalada, ela não faz por si só, mas ela tem essas parcerias para a promoção do acesso à justiça. E a Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, ela tem um funcionamento igual a de outras defensorias de outros estados? Em geral, cada Defensoria Pública de cada estado, ela se organiza de uma forma, muito embora ela tenha muitas semelhanças no seu atendimento. Então, as linhas de atendimento à população na área criminal, na área civil, mas cada Defensoria Pública, em cada estado, ela tem uma maneira de atuar porque ela é autônoma. Nós já vamos ouvir a primeira pergunta da população para você e quem faz ela é o Ricardo e ele é pintor. Queria saber quem pode usar a Defensoria Pública e se tem que pagar alguma coisa. Essa pergunta é muito boa, porque é sempre uma questão que a população nos coloca. Qualquer cidadão que não tenha condições de arcar com os custos de um advogado pode se utilizar da Defensoria Pública. Não precisa pagar nada. Quem estiver enquadrado dentro desse patamar, dentro deste critério, pode procurar a Defensoria Pública do seu estado e aí sim vai ser atendido. Claro que nós temos internamente uma deliberação que traz detalhes do que vem a ser essa pessoa que atualmente não consegue arcar com os custos de um advogado. Regra geral, aqui no estado de São Paulo, são pessoas que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, toda aquela pessoa que esteja enquadrada dentro desse patamar, ela pode procurar a Defensoria Pública, levar o seu problema a ela e aí sim vai ser atendido por um defensor público. Caso, por exemplo, do Ricardo, que ele é pintor e autônomo. Certo. Como, por exemplo, ele poderia fazer para comprovar a renda? Então, aqueles que não tenham carteira assinada, que é, na verdade, a maioria de nossa população, infelizmente, que ainda não tem um emprego registrado, não tem importância. Pode, da mesma forma, procurar a Defensoria Pública. No primeiro atendimento que nós fazemos, essa pessoa, esse cidadão, ele passa por uma triagem. Nessa triagem, são feitas algumas perguntas para esta pessoa e ela não precisa, num primeiro momento, comprovar a sua renda. Vamos ouvir agora a Leonilda Silva, ela é dona de casa. Quantas vezes a mesma pessoa pode usar a Defensoria Pública? Nós não temos um limite, um número para a pessoa usar a Defensoria Pública, até porque
A Defensoria Pública, ela está lá para servir o cidadão quando ele tem algum problema judicial. Ou até mesmo ele queira uma orientação jurídica, pode ser uma mera orientação jurídica, ou ele queira passar por uma tentativa de conciliação, mas nós não temos um limite, nós não fechamos as portas com um número de atendimento, só pode utilizar uma vez, 2 vezes, não. Pode utilizar quantas vezes essa pessoa precisar. A gente torce para que não precise porque, tanto. em geral, ela vem junto com algum problema a ser resolvido. Mas te dou um exemplo, às vezes uma pessoa procura a Defensoria Pública para um divórcio, ela resolve a situação dela do divórcio, separa e depois ela vem procurar a Defensoria Pública de novo para resolver alguma coisa decorrente desse divórcio. Uma guarda de um filho, um pagamento de uma pensão, a divisão dos bens desse divórcio que não foram resolvidos durante o divórcio. Então é possível dar continuidade nesse processo na Defensoria Pública? Quantas vezes a pessoa precisar. Se tiver um problema a ser resolvido, a Defensoria Pública está à disposição. Vamos ouvir mais uma pergunta. Quanto será que demora para procurar um advogado na Defensoria Pública? Será que demora 2 anos, 3 anos? A população não sabe disso. Claro que a gente trabalha com um processo e o processo na justiça ele é demorado, ele é moroso mesmo. Mas isso não quer dizer que a atuação da Defensoria Pública é demorada. Hoje, uma pessoa que procurar a Defensoria Pública, por exemplo, aqui na capital, em São Paulo, ela tem qualquer pessoa que procurar a Defensoria Pública das 7 às 9h30 da manhã será atendida no mesmo dia. Claro que ela vai passar por uma triagem, ela vai contar o seu problema, vai ver se está enquadrada dentro dos critérios de renda para ser atendida, mas ela é atendida no mesmo dia. Depois vai haver uma continuidade do atendimento dessa pessoa. Se precisar uma ação judicial, será elaborado, confeccionado por um defensor público, mas é praticamente no mesmo dia. Aonde a Defensoria Pública não está instalada, nós vamos fazer uma nomeação, uma indicação. É sobre exatamente isso a próxima pergunta, que é da Djanira. Ela quer saber sobre os casos da Defensoria. Então vamos lá. Eu queria saber se na Defensoria Pública todos os casos podem ser resolvidos. Todas as causas, esses advogados que trabalham na Defensoria Pública resolvem? Olha, a Defensoria Pública do Estado, e aqui a gente faz uma diferenciação entre a Defensoria do Estado e a Defensoria da União, porque são matérias diferentes que cada defensoria trata. Então, por exemplo, a Defensoria do Estado não trabalha com matérias federais, que é da União, ação trabalhista, INSS. Agora, fora essas matérias federais, qualquer problema na Justiça Estadual, seja na área da família, na área da infância e do adolescente, na área criminal, na área civil, na área de registros públicos, qualquer caso que essa pessoa tiver e for uma ação, uma demanda que a gente chama que for ser ajuizada na Justiça Estadual, o defensor ele atende a todos os casos, reparação, divórcio, guarda, família. Então, todas essas ações que a gente conhece na prática, que não forem ações a serem ajuizadas na Justiça Federal, o defensor público pode ajuizar. Vamos ouvir a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se o defensor público vai me defender da mesma forma que um advogado particular. Vai sim. O defensor público vai te defender da mesma forma que o advogado particular. Isso também é interessante a gente esclarecer à população, que o defensor público, ele acompanha todos os atos do processo. Então ele vai com o cidadão na audiência, ele faz a orientação para a pessoa, ele coleta os documentos daquela pessoa, ele faz as peças judiciais. Então, todos os atos, assim como um advogado particular, o defensor público ele faz da mesma forma.
é que, na verdade, nós temos um número muito grande de pessoas, de defendidos para atender. Mas o defensor público, ele não só ele pode, como ele deve comparecer a essa audiência. O defensor, ele responde numa corregedoria, que é um órgão interno da sua instituição, se ele não prestar a contento, se ele não fizer uma boa prestação de assistência. E se a população não ficar satisfeita, a pessoa não ficou satisfeita com a defesa feita pela defensoria? Ela tem todos os mecanismos internos dentro da nossa instituição. Então, por exemplo, ela tem uma ouvidoria dentro da defensoria, que ela pode manifestar uma reclamação, se ela foi, o defensor não atendeu muito bem. Ela tem uma corregedoria também para acionar a corregedoria, mas em regra, e aqui não fazendo uma atitude corporativista, em regra nós temos muitos elogios da nossa prestação de serviço. Mas é claro que o cidadão que ficar descontente, ele pode fazer uma reclamação. Certo. Agora quem pergunta é Maria Aparecida, ela é auxiliar administrativa. Se eu ganhar um processo que o defensor público estiver me auxiliando, eu tenho que pagar alguma coisa para ele? Não, se a senhora ganhar um processo, a senhora não precisa pagar nada para o defensor. O defensor, ele é remunerado pelo Estado, justamente porque ele passa por um concurso público, então ele passa a ser um servidor do Estado. Agora, a gratuidade que essas pessoas têm no processo decorre da situação dessas pessoas. Então, se eventualmente, por alguma situação, esta pessoa ela muda de situação financeira, ela vai ter que arcar com as custas do processo. Ela não precisa pagar nada para o defensor. Agora, dou um exemplo, essa pessoa não tinha nada. Depois que ela procura a defensoria, ela dá sorte, ganha na loteria, ganha um valor muito grande, a defensoria pública para de atender o caso dela. Nós temos ainda uma série de perguntas para você, Luiz. Vamos lá. E você já mandou sua pergunta? Participe, bomparatodos@tvt.org.br. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o defensor público Luiz Raskovski, que vai continuar respondendo a perguntas. Até já!